Você fecha os olhos e imagina a pré-história, vê florestas exuberantes, o imponente tiranossauro e pterodátilos rasgando os céus. Mas e se eu te disser que tudo o que você sabe sobre os donos do nosso mundo antigo está no tempo errado? Volte no relógio. Não 65 milhões de anos. Volte incríveis, 260 milhões de anos. O verdadeiro terror não tinha escamas de dinossauro. Estamos no período Permiano. Os dinossauros não existem. Eles sequer são um rascunho da evolução. Este é o império de monstros muito mais sombrios e brutais. Criaturas que caminharam sobre a Terra de uma forma que desafia a nossa compreensão e habitam nossos piores pesadelos. Bem-vindos ao Império Esquecido, ao caos absoluto do supercontinente de Pangeia. Se você tem coragem de explorar os cantos mais obscuros e esquecidos do nosso planeta, este é o seu lugar. Inscreva-se agora no canal SR Primal. Ative as notificações e prepare-se. A jornada de hoje vai reescrever tudo o que você achava que sabia sobre o passado profundo da Terra. O verdadeiro terror começa agora, na era em que a Terra era um inferno na vida real. Imagine um único continente, tão colossal e contínuo que as nuvens de chuva formadas nos oceanos jamais tinham força para alcançar o seu centro. Este é o supercontinente Pangeia. Um deserto implacável e vasto, marcado por pântanos escaldantes, onde as temperaturas ultrapassavam facilmente os 50 graus Celsius durante o dia. A sobrevivência em Pangeia definitivamente não era para os fracos. A flora é completamente alienígena para os nossos olhos. Não há flores, não há grama. Samambaias gigantes e árvores pré-históricas com cascas grossas como armaduras de ferro blindam a paisagem árida e monótona. Os rios secam rápido, forçando a vida a se adaptar de forma extrema. É nesse cenário impiedoso, sob um sol avermelhado e tórrido, que conhecemos o Escutossauro, uma fortaleza ambulante de quase 3 metros de comprimento. Ele não é ágil, não tem garras afiadas para o ataque, mas a sua defesa é um milagre da biologia. A pele do Escutossauro é cravada de grossas placas ósseas espessas, chamadas osteodermas. Ele é, literalmente, um tanque de guerra biológico. Lento, incrivelmente pesado, mas virtualmente indestrutível contra predadores menores. Em um mundo onde a morte espreita escondida em cada sombra projetada pelas rochas, ter uma armadura impenetrável é a sua única chance de ver o sol nascer no dia seguinte. Imagine estar preso nesse deserto infinito de Pangeia, sem água, sob um calor de ferver o sangue e dar de cara com um rebanho dessas feras couraçadas levantando poeira. Você tentaria segui-los na esperança de encontrar um oásis escondido ou correria na direção oposta, sabendo dos horrores que os caçam? Responda nos comentários, eu quero saber. Mas a verdadeira coroa de Pangeia não pertence aos herbívoros blindados. Longe dali, o vento muda de direção. De repente, uma pata com garras afiadas como foices pisa na areia, afundando sob um peso esmagador. A poeira baixa, revelando o predador supremo deste mundo, o Inostrancevia, o maior de todos os gorgonópsidos. Um híbrido aterrorizante e perfeito entre um réptil gigante e um felino primitivo, esculpido pela natureza puramente para matar. Ele não caça sobre 2 pernas. Ele caça sobre as 4. Possui a postura ágil e focada de um lobo colossal, mas carrega nos olhos a frieza implacável e inexpressiva de um crocodilo ancestral. Seus caninos são abominações evolutivas de 15 centímetros de comprimento. Eles não servem para mastigar ou rasgar aos poucos. Eles servem exclusivamente para perfurar armaduras ósseas e atingir órgãos vitais profundos com um único golpe brutal. A força de sua mandíbula poderia esmagar um crânio humano como se fosse uma casca de ovo. O gorgonópsido escolhe o seu alvo no rebanho de escutossauros. O vento sopra a seu favor, escondendo o cheiro da morte. A distância diminui lentamente.
50 metros, 30 metros, 20. A respiração do caçador é inaudível, seus músculos estão tensos como molas de aço. A presa continua mastigando raízes secas, alheia ao próprio fim. Com uma explosão de energia bruta, a besta de mais de 1 tonelada salta das sombras. O impacto faz o chão tremer debaixo de suas patas pesadas. Seus dentes de sabre atingem o pescoço da presa, rasgando as placas ósseas como se fossem apenas papelão. Não há tempo para lutar, não há tempo para fugir. Um golpe preciso encerra tudo. O sangue quente jorra sobre a areia seca de Pangeia. Não é uma batalha, é um abate na sua forma mais pura e cruel. O Gorgonópsido garante a sua refeição e seu domínio sobre as terras áridas. Ele é o rei incontestável. Nada caminha sobre a terra firme que seja capaz de desafiá-lo. Esse predador formidável é um sinápsido, um ancestral distante dos mamíferos, ou seja, em alguma linha evolutiva sombria e esquecida pelo tempo, nós, humanos, compartilhamos o sangue desse monstro impiedoso. Você acha que esse instinto predatório absoluto e frio ainda vive escondido no DNA das espécies atuais? Deixe sua teoria nos comentários. Mas o Permiano não era feito apenas de poeira e predadores terrestres. Se a terra firme era um palco de horrores biológicos, os oceanos eram o próprio abismo encarnado. O vasto e solitário oceano de Pantalassa cobria todo o resto do globo terrestre. Águas escuras, violentas, profundas e quase completamente inexploradas pela ciência moderna. Lá nas profundezas sombrias, onde a luz do sol lutava para penetrar, os recifes não eram coloridos e pacíficos. Eram campos de caça labirínticos, patrulhados por tubarões bizarros e anomalias marinhas que fariam até o maior dos predadores atuais gelar a espinha. No topo dessa cadeia alimentar aquática caótica, reinava um pesadelo chamado Helicoprion. O Helicoprion não era um tubarão comum. Ele ostentava uma bizarra serra circular de dentes afiados na sua mandíbula inferior, semelhante a uma engrenagem letal. Quando ele mordia uma presa, essa serra girava para trás, fatiando carne e esmagando conchas com a facilidade e a violência de uma serra elétrica subaquática. O império dos gorgonópsidos na terra e do Helicoprion nos mares parecia imbatível. Eles eram os donos do mundo há milhões de anos. Parecia que o reinado deles seria eterno. Mas a engrenagem da destruição começava a girar de forma silenciosa e brutal sob a crosta do planeta. O maior desastre do universo estava prestes a começar. O chão de Pangeia tremia não por conta do passo de uma manada colossal, mas pela fúria incontrolável do próprio núcleo do nosso planeta. Na região onde hoje fica a Sibéria, fendas quilométricas começaram a se abrir no chão. O mundo estava prestes a mergulhar na escuridão eterna da grande morte. Magma fervente e tóxico começou a inundar milhões de quilômetros quadrados de terra. Foi uma erupção contínua que durou centenas de milhares de anos. Vulcões colossais rasgaram a atmosfera, injetando bilhões de toneladas de gases venenosos e de efeito estufa no ar. O céu ficou negro, bloqueando a luz do sol com cortinas de cinzas tóxicas. A temperatura global disparou para níveis insuportáveis. Os oceanos absorveram tanto gás carbônico que se tornaram ácidos. O oxigênio da água desapareceu. Os mares literalmente ferveram em algumas regiões, matando asfixiada qualquer criatura que precisasse respirar nas profundezas. O Helicoprion, o rei dos mares, sucumbiu no fundo escuro. Na terra, o cenário era apocalíptico. As plantas murcharam e viraram pó. Os herbívoros, sem alimento, caíram de fome aos milhares. O todo-poderoso Gorgonópsido, antes o rei absoluto de Pangeia, agora caminhava desnutrido, fraco e ofegante, sobre uma paisagem coberta por neve envenenada de fuligem negra e rios de lava. Ele cai no chão árido. Seus olhos perdem o brilho.
O grande predador não foi derrotado pelos dentes de um rival mais forte, mas pela fúria implacável da mudança climática e geológica do mundo. O império dos monstros sinápsidos foi asfixiado e transformado em imensas pilhas de ossos esmagados pelo tempo. A extinção do Permiano-Triássico apagou incríveis 95% de toda a vida marinha. 70% de todas as espécies terrestres foram dizimadas como se nunca tivessem existido. O reinado dessas criaturas colossais e bizarras foi sepultado sob quilômetros de rocha derretida e magma frio. Pangeia ficou em silêncio. Mas a vida é a força mais resiliente e teimosa do universo conhecido. Das cinzas dessa extinção apocalíptica, de um palco completamente varrido pela morte, pequenos sobreviventes que viviam escondidos nas sombras começaram a rastejar para fora das tocas. Eram répteis microscópicos em comparação aos antigos reis. Eles agora se erguiam sobre duas patas num mundo silencioso e vazio. O que os imponentes tiranossauros e os colossais braquiossauros herdaram no futuro foi inteiramente construído sobre os ossos dos reis caídos do Permiano. Se a grande morte não tivesse exterminado os monstros antigos, a verdadeira era dos dinossauros jamais iria começar. O mundo primitivo é um livro épico e violento, escrito com a marca de fósseis e rios de sangue. Se esta viagem implacável ao passado obscurecido acelerou seu coração, inscreva-se agora no Senhor Primal. Deixe seu like para desvendar mais mistérios esquecidos e apoiar o documentário. Cuidado onde pisa. E até o próximo mergulho nas sombras profundas.